E se uma simples colisão, tipo duas bolas de bilhar batendo uma na outra, pudesse virar toda a física de cabeça para baixo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no efeito Compton, um experimento que não só descobriu um mistério, mas que provou de uma vez por todas a natureza super estranha e quântica da luz. Vamos entender como essa história aconteceu. Imagina a cena. A gente está em 1923. O físico Arthur Compton monta um experimento que, olha, parecia bem simples. Ele pega um feixe de raios X de alta energia, com um comprimento de onda bem conhecido, e atira num alvo de grafite. O que ele queria era só observar como essa radiação se espalhava depois de bater ali. Parecia um teste direto, mas com uma pergunta gigantesca por trás. E a pergunta era essa: o que, afinal, acontece quando a luz bate na matéria? Naquela época, a física clássica achava que já tinha a resposta na ponta da língua. A luz era uma onda, e todo mundo entendia como ondas funcionavam. Só que, como Compton estava prestes a descobrir, a realidade era muito, mas muito mais bizarra. E é aqui que a nossa história começa a ficar boa de verdade. Porque o que os detectores do Compton registraram não era nem de longe o que se esperava. Foi um resultado que simplesmente não encaixava no quebra-cabeça da física da época. Olha só o que os dados mostraram. Quando ele mediu os raios X que se espalharam em vários ângulos, ele viu uma coisa bem esquisita. Tinha sim um pico de intensidade no comprimento de onda original, exatamente como a teoria previa. Só que apareceu um segundo pico. E esse segundo pico era de um comprimento de onda um pouquinho maior. E o mais estranho, essa diferença ficava maior quanto maior era o ângulo do espalhamento. Para a gente entender melhor, é como se a luz, ao bater no grafite, mudasse de cor. Pensa bem, para a luz, o comprimento de onda é o que define a cor. Um raio-x não tem uma cor que a gente veja, claro, mas o princípio é o mesmo. A energia da radiação estava mudando, e isso era algo que, para a teoria da época, era simplesmente chocante, inexplicável. Esse resultado inesperado criou um problemão, um conflito direto com as leis da física que todo mundo aceitava. Vamos ver agora por que a teoria clássica, a teoria das ondas, simplesmente não conseguia explicar o que o Compton estava vendo. A teoria clássica dizia que a luz era pura e simplesmente uma onda eletromagnética. De acordo com ela, quando a onda de raio-x atinge os elétrons lá no grafite, ela faz esses elétrons balançarem, oscilarem, na mesmíssima frequência da onda. É como se os elétrons fossem umas anteninhas de rádio minúsculas que recebem um sinal e retransmitem exatamente o mesmo sinal para todo lado. Então, o ponto crucial é esse aqui. A previsão da teoria clássica era absoluta, não tinha meio termo. A luz que fosse espalhada pelos elétrons deveria ter exatamente a mesma frequência e, portanto, o mesmo comprimento de onda da luz que chegou. Não existia nenhum mecanismo nessa teoria que permitisse essa mudança. E aí estava o impasse. De um lado, a previsão inflexível da teoria das ondas. Do outro, os dados experimentais do Compton, que não davam para negar. A realidade mostrava um novo comprimento de onda mais longo que a teoria clássica não conseguia explicar de jeito nenhum. A física tinha chegado a um beco sem saída. Foi então que Arthur Compton teve uma ideia radical, uma daquelas que mudam o jogo para sempre. Ele resolveu jogar fora a imagem da onda e pensar de um jeito completamente diferente. O Compton pensou: e se o raio-x não for uma onda contínua? E se for um fluxo de pacotinhos de energia, de partículas, os fótons? E a interação não seria uma oscilação, mas sim uma colisão física, uma trombada, exatamente como a bola branca da sinuca batendo em outra bola na mesa. Essa nova visão é a de uma batida mesmo. Olha só, à esquerda, antes do impacto, um fóton, com sua energia e seu momento, está chegando perto de um elétron que está ali, paradinho. À direita, depois da pancada, o elétron sai voando para uma direção e o fóton é desviado para outra. É uma interação de partícula com partícula, pura e simples. É igualzinho na sinuca. Quando a bola branca bate na colorida, ela transfere parte da sua energia e do seu movimento, e por isso ela perde um pouco de velocidade. No mundo quântico, o fóton que chega bate no elétron, coloca ele para se mover e, ao fazer isso, o próprio fóton perde um tiquinho da sua energia. E aqui está a grande sacada quântica que resolve o mistério todo. Se o fóton que se espalhou tem menos energia, e a gente já sabia pela física quântica que a energia de um fóton é o inverso do seu comprimento de onda, a conclusão é lógica. Um fóton com menos energia tem que ter um comprimento de onda maior. A hipótese da colisão explicava perfeitamente o resultado do experimento. Mas, na física não basta ter uma ideia boa, tinha que ter conta. O Compton precisava provar na ponta do lápis que essa hipótese de bolas de bilhar não só explicava o efeito, mas que conseguia prever com exatidão a mudança no comprimento de onda.
Para fazer isso, ele usou as leis mais fundamentais da física de partículas. Primeiro, aplicou a conservação do momento, para garantir que o momento total antes e depois da batida fosse o mesmo. Depois, usou a conservação de energia, mas a versão relativística. Aí ele juntou tudo isso e conseguiu derivar uma equação precisa. E o resultado é essa equação aqui. A mudança no comprimento de onda, o delta lambda, é igual a um grupinho de constantes. A constante de Planck, a massa do elétron e a velocidade da luz. Tudo isso multiplicado por 1 menos o cosseno do ângulo em que o fóton se espalhou. Uma fórmula super elegante e poderosa. E o mais incrível é que aquele termo das constantes, o H sobre mc, dá um valor fixo que hoje a gente conhece como comprimento de onda Compton. É uma nova constante fundamental da natureza que saiu direto dessa teoria e vale mais ou menos 0,0243 angstroms. E aqui, olha, aqui está a prova final. Vamos voltar lá para os dados originais. Os pontinhos pretos são os dados que o Compton mediu no laboratório. As linhas contínuas são as previsões que saem da equação dele. A correspondência é perfeita. Para cada ângulo, a equação previu com uma exatidão absurda onde aquele segundo pico de comprimento de onda ia aparecer. A teoria e o experimento cantaram a mesma música em perfeita harmonia. O trabalho do Compton não foi só resolver um quebra-cabeça de laboratório. Ele ajudou a consolidar uma verdadeira revolução na nossa forma de entender a realidade. Vamos dar uma olhada no legado que ele deixou. O ponto mais importante é este. O efeito Compton foi a prova definitiva, o martelo final de que a luz, quando interage com a matéria, se comporta como uma partícula. Não era mais uma ideia maluca, uma hipótese. Era um fato, verificado no experimento. Isso nos levou de cabeça para um dos conceitos mais profundos e mais estranhos da física moderna, a dualidade onda-partícula. A luz não é ou uma onda ou uma partícula. De algum jeito maluco, ela é as duas coisas. Ela se propaga por aí como uma onda, mas na hora da interação, na hora do vamos ver, ela age como uma partícula. Isso virou um pilar da mecânica quântica. O que nos deixa com essa pergunta final, que dá um nó na cabeça. Afinal de contas, o que a luz é de verdade? A mecânica quântica nos diz que a resposta depende. Depende de como a gente faz a pergunta. E essa dualidade fundamental não vale só para a luz, não, mas para tudo que existe no universo, incluindo os elétrons e, no fim das contas, até nós mesmos. Fica aí uma ideia para a gente pensar a respeito.